Oi gente, boa noite, tudo bem? Mais uma vez aqui para a gente falar um pouquinho sobre a nossa disciplina de processos logísticos, mais especificamente sobre a unidade 2.1, que fala sobre transporte, e a unidade 2.2, que fala sobre armazenagem. Lembrando que esse material está todo disponível na plataforma AVA, dentro da nossa disciplina, distribuído nas atividades de pré-aula, aula e pós-aula, ok, pessoal? Então, não percam tempo, aproveita aí a possibilidade de fazer os estudos de vocês dentro da nossa plataforma e melhorar cada vez mais aí esse processo de aprendizagem, tudo bem? Então vamos começar a falar de transporte. Obviamente a gente vai falar que é uma função de movimentação dentro do processo logístico, né? Que tem como objetivo principal garantir o serviço de transporte de forma eficiente e eficaz para a organização, né? Então, o objetivo da função movimentação, transporte dentro das organizações é movimentar bens de forma a atender às necessidades dos clientes a um baixo custo para a empresa, né? A missão do setor de transporte dentro da organização é garantir a eficiência no escoamento das produções de bens de consumo, contribuindo para o crescimento econômico da empresa e da sociedade. Para falar de transporte, o que vem mais, né, o mais importante é a gente passar pela definição dos modais, que são os tipos de transportes disponíveis para esse processo de movimentação. A gente inicia falando um pouquinho sobre o transporte rodoviário, que hoje é ainda um dos mais significativos aqui no Brasil, garantindo aí uma participação de 65% da distribuição de insumos e bens industrializados no território nacional, né? Apesar das desvantagens, ele tem grandes vantagens que garantem essa posição da modal rodoviária aí ser tão importante, né, na logística aqui no Brasil. Então vamos falar um pouquinho das vantagens, né? A acessibilidade dessa modalidade de transporte, chega em qualquer lugar, né, em quase todos os lugares do território brasileiro. Flexibilidade na organização da rota, você tem diversas opções de definição de rota, utilizando as rodovias, grandes vias, rodoanéis, né? Facilidade para contratar e organizar o transporte, é um dos modais mais tranquilos de você encontrar no mercado. Maior possibilidade de controle no tempo de entrega e o tempo de entrega confiável, desde que você planeje, né, todas as possibilidades de atraso e tudo mais, você faz um cálculo bem justo, né, até porque hoje a gente conta aí com a função just in time e utiliza muito transporte rodoviário. Integração de todos os estados brasileiros. São grandes vantagens aí que põem o transporte rodoviário num ranking importante aí dos modais, né? Algumas desvantagens: maior investimento do governo em infraestrutura, isso a gente tem dificuldade. Alto custo do frete em virtude do combustível e dos pedágios. Maiores chances de extravio em virtude de roubos e acidentes. Muito poluente em relação a questões ambientais. E baixa capacidade de carga, é uma capacidade de carga extremamente limitada, utilizar a modalidade rodoviária, ok? Na sequência a gente vai falar do modal ferroviário, que é a utilização dos trens, né? Existem vantagens e desvantagens. Uma das vantagens é o custo baixo, né? Porque tem baixa incidência de taxa e utilização de combustíveis mais baratos. Grande capacidade de carga, você consegue carregar, por exemplo, transporte de carros, de insumos, você consegue carregar muito esse material, transportar muito. Menor risco de acidentes e maior segurança no transporte de carga, né? Então tem um índice aí de roubo menor, não há baixíssima taxa de acidente. Desvantagens, devagar, baixa velocidade, rotas fixas sem a possibilidade de flexibilizar itinerários,
E necessidade de outros modais para finalização do transporte, né? Você não consegue fazer com que um produto chegue de um ponto de produção até o ponto de distribuição utilizando apenas o trem. Você tem que ter um caminhão ou outro modal que faça a finalização desse processo da chegada do produto ao seu destino. Outra modalidade é o aéreo, tem vantagens e desvantagens também. A grande vantagem é que você tem velocidade, né? Você consegue fazer transporte de valores agregados maiores, né? Atende entregas de urgência. As desvantagens, as grandes vantagens é que é caro, né? E a capacidade de carga é limitada, é bastante limitado, né? Mas ele leva a longas distâncias, né? Com maior segurança também. Quando a gente fala caro, só para ter uma comparação, ele é 3 vezes mais caro praticamente que o rodoviário e aproximadamente 15 vezes mais caro que o ferroviário. Então você está vendo aí que existem várias possibilidades na gestão do transporte dentro da organização. Contar também com a modal aquaviário, que é a utilização de embarcações e navios, né, por meio de meio aquático natural ou artificial. A gente pode considerar aí um transporte aquático, o fluvial ou hidroviário, que faz uso de rios e hidrovias. Lacustre, quando o transporte é feito por lagos. Marítimo, a longa distância, quando o transporte ele é realizado entre diferentes países. E o marítimo de cabotagem é quando o transporte é feito por navios no mar, utilizando portos mais próximos ou de curta distância. Um outro modal é o dutoviário, que é a utilização de tubulações para transportar os materiais, né? A gente pode chamar aí de dutoviário oleoduto, aquele que transporta líquidos, como por exemplo a gasolina. Minerodutos, transporte de produtos sólidos como salgema, ferro. Gasoduto, que é o transporte também do gás natural, né? Então, a outra forma aí é utilizar a tubulação. Aqui no Brasil ainda não é tão utilizada, mas tem ganhado bastante representatividade. É importante lembrar que você pode utilizar uma única forma de transporte ou múltiplas formas, de acordo com a necessidade, a infraestrutura, o tipo de produto que vai ser transportado. Então tudo isso deve ser levado em consideração. A gente precisa falar um pouquinho também sobre a questão da roteirização, que é a escolha, né, da sequência mais lógica, mais interessante, de baixo custo, que produz essa entrega com velocidade e garantia de segurança. Então a roteirização é uma outra função dentro da movimentação e transporte, que é a escolha sequencial por onde essa mercadoria vai passar. Pode ser o caminho mais curto, utilização de vários pontos de origem, tudo vai depender do seu canal de distribuição. Gestor logístico, uma das grandes funções é a movimentação, a utilização bem feita do transporte. Então, o que se precisa entender dentro da organização eu tenho capacidade de transportar, eu tenho a capacidade de transportar e manter com qualidade o negócio principal da empresa, porque se eu tenho um negócio principal que não é a logística, que não é o transporte, eu tenho a possibilidade da utilização de uma outra ferramenta, que é o outsourcing, que é a terceirização da parte de transporte, entregando o transporte dos produtos e insumos na mão de uma empresa especializada que vai ficar responsável exclusivamente com essa parte de transporte, garantindo a qualidade, eficiência e eficácia para a organização até o produto chegar na mão do cliente final. Ok, pessoal? Espero ter contribuído. Conta comigo, nosso próximo encontro a gente vai falar um pouquinho sobre 2.2 armazenagem. Até já!